Vamos lá. Poeta da bola, nosso encerramento. Deixa eu puxar. Cadê a nova abertura? Abertura nova. Abertura aí. Pô, podia ser mais longa. Ô, Verdaço, vamos fazer uma versão estendida aí, pô. Muito curto, 6 segundos. Fazer um pouco mais longa. Poeta, fique à vontade aí para iniciar os trabalhos. Faz nós chorar, então. Poeta. Não, hoje é alegria. Vai ser alegria hoje? O âncora vai colocar o meu guri aí. Deixa a gente... E hoje nós vamos falar do um craque que deu muita alegria ao futebol brasileiro, mas que foi um menor infrator. E depois acho que essa música calha com... Vamos falar de Dadá Maravilha. Nascido no Rio de Janeiro, subúrbio de Marechal Hermes. Dadá teve uma infância muito triste. Sem o som. Mas a vida a infância do Dario foi trágica. Ele, aos 5 anos, ele viu a mãe atear fogo no corpo, a mãe dele tinha problemas mentais. E agora? Agora sim. Agora sim. Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Essa música é maravilhosa e retrata também a história de menor. Vamos um pouquinho de Chico aí, vai. Isso. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Vamos ver, acho que o Dadá chegou, hein? Olha aí. Então teve essa tragédia na vida do Dario e o pai dele não tinha cuidado dos filhos e tal. O Dario foi para orfanatos, reformatórios, FEBEM, saía, cometia pequenos delitos, assalto com faca, essas coisas e tal. E assim foi a vida do Dario até 16, 17 anos. Vai e volta para a FEBEM e tal. E aos 17 anos, um funcionário da FEBEM falou: Dario, por que você não vai jogar bola, cara? Você é rápido, forte, tem velocidade, não sei o que e tal. E o Dario falou: mas eu não sei jogar bola. O Dario é o mais bem-sucedido grosso do futebol brasileiro, né? O Dario não tinha habilidade nenhuma. Mas muito forte e com muita vontade e tal. Começou a marcar gol no time da FEBEM. Depois, aos 18 anos, ele foi para o Exército. No time do Exército também, sempre reserva, colocava ele para jogar, ele entrava, marcava gol. Tal. Fez teste nos times todos os times do Rio de Janeiro, nenhum time queria o Dario. Até que o Campo Grande deu uma chance para o Dario. O Bom Sucesso vinha numa fase boa, tinha ganhado do Botafogo, ganhado do Flamengo e tal, ia ter um jogo com o Campo Grande. E o Dario foi chamado de última hora para ficar no banco, porque o Campo Grande não tinha nem o time completo para entrar em campo, mas tinha um cartola do Atlético que estava lá para ver aquelas histórias do futebol, né? Que estava lá para ver um meio-campista do Campo Grande, e o Dario entrou, era o Maracanã lotado, era uma preliminar, não sei se de Flamengo e Botafogo, não sei qual o clássico carioca e tal, era uma preliminar. Então estava o campo cheio, já, não completamente, mas já tinha bastante gente do campo, e o Dario fez gols e tal, foi levado para o Atlético. No Atlético, ele, um chá de cadeira também, ficou lá 66, 67 e tal. Até que teve um jogo do Atlético com a seleção da União Soviética, que o Dario entra, marca gols, aí começa a ter oportunidades. Até em 71, depois, se o âncora achar o gol que o Atlético é campeão brasileiro em cima do Botafogo, o Dario começou a ter oportunidades no time do Atlético. E lembrando que o grande time da época do Dario no Atlético, o grande time de Minas Gerais, um dos maiores, dos grandes times do Brasil, era
era o Cruzeiro do Tostão, então era pouca oportunidade ali que tinha, mesmo o Atlético não tinha um grande time de Minas Gerais. E aí, ó, esse gol aí, cruzamento do Humberto Ramos, que o Dario sobe e cabeceia, talvez seja um dos gols, está ali entre os 5 gols mais importantes da história do Atlético Mineiro. E o Dario fala que foi aí que é a primeira vez que ele parou no ar, que o Brasil viu, ele já parava, que o Brasil viu o Dadá parar no ar. Dario marcou 926 gols, só Pelé, Romário e Frederich lá que marcaram mais gols do que o Dario no futebol brasileiro. Como que é a frase que ele só tem 3 coisas que param no ar? Beija-flor. Beija-flor, helicóptero e Dadá Maravilha. Isso. Tem uma listinha aqui de frases que depois vocês vão lembrar umas e nós vamos tentando lembrar aí. Foi pro Flamengo depois, jogou com o Zico, jogou com o Dovaldo semana passada. Depois o Dario jogou em vários clubes, jogou na Ponte Preta, jogou no Bahia, marcou 10 gols numa única partida, é o recorde individual do Dario. Ele marcou, quando jogava no Sport Recife, ele marcou 10 gols num único jogo. Jogou no Bahia, foi artilheiro no Bahia, uma carreira imensa, né? O Dadá tem a passagem na seleção brasileira, que é uma passagem super conhecida. O João Saldanha era o treinador e o Médici insinuou que queria a convocação do Dario, aquela história famosa. O Saldanha falou que quem escalava, que o presidente deveria escalar o ministério, quem escalava a seleção era ele e tal. Sei por querendo ou não, logo depois o Saldanha vazou da seleção. O Zagallo, que é aquilo que a gente sempre fala, o Zagallo gosta, o Zagallo chamou o Dario, tal, fez no meio de campo. Dadá, que não tinha nada com isso, foi, mas não chegou a entrar, não. Mas foi a alegria do pessoal lá, o cara super extrovertido, engraçado. O Dario foi foi uma espécie de mascote da seleção brasileira naquela época. E o Dario foi um dos maiores frasistas, se não o maior frasista do futebol brasileiro. Ele dava nome aos gols. Tem uma historinha rápida do Dario. Ele dava nome aos gols. E uma vez o Dario, numa entrevista, acho que para o Roda Viva, perguntaram se ele já tinha apanhado em algum lugar. E ele contou a história que, eu não lembro a data agora, foi em 78, 76, que ele prometeu fazer o gol Zebu aqui em Uberaba. E o Atlético ganhou de 1-0 do Uberaba e a torcida do Uberaba fechou a saída do ônibus do Atlético, tacando pedra e tal. Então, a lembrança do Dario é que ele quase apanhou aqui em Uberaba quando ele fez o gol Zebu. Essa vai para o Dudu. E ele é um frasista espetacular. Eu vou ler algumas frases aqui do Dario. A melhor que eu acho é: não me venham com a problemática, que eu tenho a solucionática. 3 coisas que param no ar, que nós falamos: beija-flor, helicóptero e Dadá Maravilha. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Fazer gol de cabeça era queixo no peito ou queixo no ombro. Dadá em campo, não há placar em branco. Pelé, Garrincha e Dadá tinham que ser currículo escolar. Tem um aqui que eu acho demais. Nunca aprendi a jogar futebol, pois perdi muito tempo fazendo gols. Existem 3 poderes no universo: Deus no céu, o Papa no Vaticano e o Dadá na grande área. Tem um que ele fala da chuteira, quando eu saltava, o zagueiro conseguia ver o número da minha chuteira. Futebol não pode ficar acima da educação, não. Aí é o lado social do Dadá. Chuto tão mal que no dia que eu fizer um gol de fora da área, o goleiro tem que ser eliminado do futebol. Se minha estrela não brilhar, vou lá e passo um lustrador nela. E o Dario era um cigano do futebol, e por onde ele chegava, ele deixava essas frases, e foi talvez o grosso mais bem sucedido. Foi um grande artilheiro. O Dario marcava muito gol, mas o Dario era muito ruim de bola mesmo. O Dario não dominava bem, o Dario era problemático.
Mas hoje o Dari é comentarista, se eu não estou enganado, ele ainda é comentarista hoje da Alterosa Esporte, mas foi comentarista da Globo. Na Alterosa aqui, não sei se ainda tem, mas tem um programa, Alterosa aqui que eu falo de Belo Horizonte, né? Tem um programa local que tem um representante do Cruzeiro, um do América e um do Atlético, e o Dari é o representante do Atlético ali, figura muito... Enfim, é um ídolo aqui, se tornou um mineiro, né? O carioca Dari. Essa é a homenagem hoje do poeta da bola ao Dadá Maravilha, aí campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro foi 3 vezes campeão artilheiro do Campeonato Brasileiro. Foi artilheiro em 70, em 71, 72 e 76. Artilheiro carismático demais, né? Muito. Oi? Carismático ele era. Carismático. Olha a carinha dele. Tem uma boa do Dadá, quando ele foi jogar no Remo do Pará, ele desceu em Belém, aí ele beijou a Terra Santa, Belém do Pará. Belém onde nasceu Jesus Cristo. Ele beijou, porque ele foi centroavante do Remo, né? Então, é uma das coisas do Dadá. E o Reinaldo Bellini diz que marcou o Dario num treino do Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. O Reinaldo Bellini marcou o Dario. Olha aí, que legal. O Dario iniciou a sua treino no Campo Grande. Campo Grande. Essa história do Dadá me lembrou um negócio que aconteceu essa semana, que o Luiz Fabiano falou uma coisa meio Dadá Maravilha, não sei se vocês chegaram a ver. Ele falou isso aqui. Eu também não jogaria nesse Palmeiras, não. Tem que correr em vez de fazer gol, eu só ia fazer gol. Correr não era comigo. Meio que nesse espírito ele falou essa semana, isso aí na TV. O Dari é muito em cima dessa... Olha lá, ó. Fiz mais de 500 gols só correndo e pulando. Tá aí hoje a homenagem ao Dadá Maravilha, de uma infância ali bem triste, bem traumática, mas deu a volta, sacudiu a poeira. Dadá Alegria, Dadá Maravilha. Show de bola. Ídolo aí por onde passou. Boa. E a música de encerramento? Então, a dica literária... Esse livro aqui eu ganhei da minha irmã da minha irmã Bebete, num dos finais de natais aqui, que antigamente aqui tinha Amigo Secreto, Parará e tal, que são as histórias de canções do Tom Jobim. Passa por épocas da vida do Tom Jobim e ele vai contando histórias das músicas da época. Então, aqui tem uma passagem que ele fala da história do livro, do disco Tom e Elis, que o ano passado até saiu um filme, lembra, César? Do filme Tom e Elis? Sim, excelente. 50 anos, que foi gravado nos Estados Unidos. Aqui conta essa história, várias histórias. Parabéns para a Lavínia. Show de bola. Grande poeta. Pessoal. Até segunda. Até a próxima. Nesse mesmo bate-canal.